Olá, bom dia Belo Horizonte, bom dia Minas Gerais e nos próximos 30 minutos você fica comigo, eu, Rogério Reis, e trago para você os principais acontecimentos do cenário sindical e trabalhista. E hoje você vai ver, um vídeo que circula na internet que mostra patrão agredindo ex-funcionária e roubando todo o seu dinheiro da rescisão de contrato de trabalho. Um absurdo. E você já ouviu falar sobre rezoneamento eleitoral? Pois é uma proposta que o TSE tem para que você, eleitor, percorra longas distâncias para votar. E em audiência pública, o Citraeng criticou a mudança, alegando prejuízo aos municípios e também aos servidores. Você também vai conferir comigo, uma entrevista exclusiva com o relator da Comissão de Estudos sobre a Reforma Trabalhista da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Bruno Reis Figueiredo, que classificou a reforma como um ataque ao Estado Democrático de Direito. E eu também concordo, Vamos falar então a participação do DIEESE, que diz que a reforma trabalhista favorece empresários e sindicatos iniciam reação contra o enfraquecimento das perdas propostas na reforma. Você também vai ver que o grupo de estudo da Frente Mineira em Defesa da Previdência Social reúne na sede da Anfip e lança cartilha sobre a PEC da Previdência. E é claro, você vai acompanhar comigo a posse da nova diretoria do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Belo Horizonte e região, uma das mais antigas entidades que atua diretamente na defesa, é claro, dos nossos companheiros comerciários, uma das maiores da América Latina, Tudo isso e muito mais no programa AM, líder absoluto de audiência, 5 anos no ar e um dos programas mais assistidos em Minas e no Brasil. Então sejam bem-vindos! Programa Agenda Minas. Todos os sábados, às 10h30 na Band, você tem um encontro marcado com a cidadania. Apresentação: Rogério Reis. E nós iniciamos nossa programação falando de um vídeo que circulou na internet mostrando um homem agredindo sua ex-funcionária e roubando todo o dinheiro da rescisão do contrato de trabalho. O caso aconteceu em Curitiba, Paraná, e as agressões foram gravadas por câmeras de segurança de um elevador. Vejam. Onde chegamos? A reforma trabalhista nem está valendo e o senhor Almir aí de Souza, esse aí que aparece agredindo a ex-funcionária, pode responder por agressão, roubo qualificado e outros crimes. É um absurdo isso. E falando em reforma trabalhista, essa semana nós ouvimos em entrevista exclusiva o conselheiro federal e presidente da Comissão Nacional de Direito Sindical da Ordem dos Advogados do Brasil, o Dr. Bruno Reis Figueiredo. Pois é, Rogério, a questão é que essa reforma trabalhista, ela foi votada de forma assodada em pouquíssimos meses, onde quando o Executivo Federal encaminhou ao Legislativo, tinham-se em média 10 artigos a serem modificados. Entretanto, em menos de 2 meses, chegou-se um relatório à Câmara Federal com 117 artigos modificados à CLT. Isso sem qualquer discussão com a sociedade brasileira, onde a sociedade é que sofrerá as consequências, e os reflexos de toda essa mudança na legislação trabalhista brasileira. É interessante essa análise, pois quando houve a mudança do Código de Processo Civil, do CPC, foram anos de discussão, onde se criou um grupo de notáveis juristas para que chegasse a um bom texto jurídico, para que depois se levasse ao Congresso Nacional. E quando se levou ao Congresso Nacional, ainda ficou em discussão por quase 2 anos. Quer dizer, de forma totalmente contrária ao que ocorreu na votação da reforma do Código de Processo Civil. Agora, na reforma trabalhista, o que fizeram realmente foi um ataque
ao Estado Democrático de Direito, quando não se levou à Câmara Federal a Comissão de Constituição e Justiça, onde se analisa as inconstitucionalidades da lei. Somente no Senado é que foi a CCJ, mas na Câmara não se passou por nenhuma comissão, né, com aquele termo de urgência, entenderam por bem em votar-se tudo em pouquíssimos meses e sem discussão com a sociedade brasileira. O doutor Bruno Reis, o senhor também foi o relator da Comissão de Estudos sobre a Reforma Trabalhista aí da OAB. Você produziu uma carta de repúdio denunciando tudo que implica as perdas de direitos e várias inconstitucionalidades dessa reforma. Agora, como os senadores recebeu as considerações desse órgão tão importante que é a OAB? Interessante quando vimos o senador Ricardo Ferraço, que foi relator do projeto de lei no Senado, declarando que ele mesmo também percebia alguns artigos que mereciam emendas por vários vícios, até de inconstitucionalidades. Entretanto, ele percebia que tal questão não deveria ser tratada no Senado naquele momento, tendo em vista a linha colocada pelo Executivo Nacional, e que isso poderia ser tratado a posteriori por medida provisória, né, pelo presidente Michel Temer. Quer dizer, sinceramente, um verdadeiro absurdo, porque o Senado foge do cumprimento do seu mistério em legislar, em analisar as inconstitucionalidades, em buscar um bom texto, com emendas substitutivas à altura, e não aprovando uma lei cheia de vícios, de inconstitucionalidades, que ao final deverá ser mudada por medida provisória pelo Presidente da República. O chefe do Poder Executivo não tem o condão de legislar. Quem tem o condão de legislar é o Legislativo, através da Câmara e do Senado. Então, realmente, esse projeto de lei, infelizmente, ele tem em seu bojo inúmeros vícios praticamente insanáveis. Vem comigo. Mais um absurdo. Se por um lado se fala em modernização, por outro lado não podemos negar eventuais retrocessos em direitos adquiridos ao longo de muitos anos pela sociedade. Não podemos aceitar que a classe trabalhadora, responsável pelo desenvolvimento do Brasil, submeta aos acordos corruptos dessa classe putrificada de boa parte desses políticos ladrões que vem desfigurando todos os direitos do povo brasileiro. É um absurdo. Programa Agenda Minas. Todos os sábados, às 10h30 na Band, você tem um encontro marcado com a cidadania. Apresentação: Rogério Reis. E a aprovação da reforma trabalhista também foi tema de debate lá no Sindicato dos Empregados das Empresas de Processamento de Dados, Serviços de Informática e similares do Estado de Minas Gerais, que é o Sindados, que realizou na noite do último dia 20 de julho uma palestra com o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, que é o DIAESE. Eles trataram sobre as perspectivas das negociações salariais e também quais serão a posição dos sindicatos pós essa reforma. Como o negociado está sendo sinalizado que prevalecerá sobre o legislado, reforçar a negociação coletiva é muito importante. E essa legislação que desmonta o que nós tínhamos até hoje, como legislação trabalhista, é importante o trabalhador se envolver nas campanhas desse e dos próximos anos para garantir os direitos. Agora, que esta nova legislação, ela altera a correlação de forças, ela altera. Altera favoravelmente ao lado empresarial, mas isso não quer dizer que o trabalhador, junto com as suas organizações, não vão conseguir reverter esse quadro desfavorável. Já a coordenadora geral do Sindados, a nossa companheira Rosane Cordeiro, traz uma análise sobre a situação. Ela diz que é complexa, mas a classe trabalhadora reagirá positivamente. É preciso compreender que esta reforma trabalhista ela vem no bojo de um conjunto de discussões que implica na tentativa da própria sociedade capitalista, do próprio capitalismo, de sobreviver, porque ele está numa realidade de crise profunda, né? E aí a tentativa de um fôlego passa por solapar os direitos dos trabalhadores, né?
Então, como eu disse, para toda ação vai ter reação. E vai haver a reação da classe trabalhadora brasileira e nós vamos enfrentar essa realidade que está aí. Obviamente, não tenho bola de cristal para saber em qual momento e em que dimensão isso vai se dar, mas com certeza, né, a realidade, tal como ela é, despertará a consciência. E aí os trabalhadores saberão que o sindicato, ao contrário do que querem vender a ideia, é o porto seguro dos trabalhadores. O sindicato será o bastião da luta dos trabalhadores e organizará os trabalhadores para enfrentar esta realidade. Programa Agenda Minas. Todos os sábados, às 10h30 na Band, você tem um encontro marcado com a cidadania. Apresentação: Rogério Reis. Infelizmente eu trago aqui mais um ataque à democracia, mais uma notícia ruim. É que desta vez o Tribunal Superior Eleitoral criou uma medida de mudanças de parâmetros para a criação e manutenção de zonas eleitorais, que é o rezoneamento eleitoral. A proposta foi duramente criticada em uma audiência pública que aconteceu no último dia 14 no auditório do Tribunal Regional do Trabalho aqui de Belo Horizonte, onde servidores, políticos, autoridades e sindicalistas rechaçaram a reforma administrativa que, segundo o TRE, tem como objetivo a redução de custos. Mas para o Citraeng, que é o Sindicato de Servidores do órgão, a medida é um retrocesso, sacrifica os servidores e principalmente, sabe quem? Vem comigo, você eleitor. O que a gente extrai dessa resolução é que ela empobrece a justiça eleitoral, né? Ela diminui a presença da justiça eleitoral nos municípios do Brasil afora, né? De maneira a dificultar o acesso do cidadão, dificultar a fiscalização da justiça eleitoral em épocas de campanha, né, de eleições. Em relação aos servidores também dificulta muito, né? Porque a partir do momento que as zonas são fechadas e é aglomerada outras cidades que antes tinham zona eleitoral própria passam a agregar outras zonas eleitorais, a quantidade de eleitores aumenta de maneira considerável, né? E a estrutura, às vezes, do órgão não acompanha, a estrutura de pessoal, a estrutura física não acompanha. Então, isso pode dificultar, sim, o trabalho, inclusive, talvez até atrasar atendimento aos eleitores Brasil afora. Olha, o rezoneamento e esse receio dessas extinções de quantidade enorme de zonas vai representar, além de um acúmulo de serviço para nós, servidores, porque a resolução não prevê como esse reforço vai ser feito às zonas que vão agregar outras zonas, outros municípios, bem como também a dificuldade do eleitor a chegar até a jurisdição eleitoral. Porque um eleitor que está beneficiado com um cartório no seu município, próximo da sua residência, agora vai ter que ter um deslocamento maior, bem como os políticos, porque mesmo que se mantenha postos de atendimento nas cidades, alguns serviços só vão poder ser realizados junto ao cartório eleitoral que agregar aquela zona. Então, vai haver um prejuízo de jurisdição para o jurisdicionado, um prejuízo para os políticos, para a classe política de uma forma geral, para nós servidores, além do acúmulo de serviço, para ter condições de prestar um serviço efetivo, como sempre a Justiça Eleitoral prestou, seja na garantia das eleições, seja na garantia de atender bem ao eleitor, seja na garantia de atender bem a classe política. Então, realmente, assim, como a gente tem ouvido aqui hoje constantemente, é um passo que vejo como um retrocesso e não como um avanço. Com certeza é o que eu falei ali, né? Esse rezoneamento vem numa hora muito difícil, onde o Brasil está enfrentando uma das piores crises econômica e política no país, aonde as associações, entidades, né, os sindicatos têm que manter o quê? Uma estabilidade para trabalharmos em forma de quê? De estabilizar o nosso país. Isso causa um transtorno muito grande, não só para o eleitor, mas também para os políticos, né? Uma vez que vai dificultar muito mais numa prestação de conta, vai dificultar muito mais numa transferência de título, numa tirada de título. E quem sofre com isso e quem é penalizado com isso, na maioria das vezes, é o eleitor.
O eleitor, ele tem dificuldade hoje até para levar o pão de cada dia na sua mesa. Como que um eleitor, tirando essa zona eleitoral de perto dele, jogando essa zona eleitoral para mais distante, mais longe, como que ele vai tirar o dinheiro que é para ele comer, para ele pagar as despesas do dia a dia dele, para tirar título de eleitor? Uma vez que o eleitor está cada vez mais desmotivado com a política. Programa Agenda Minas. Todos os sábados, às 10h30 na Band, você tem um encontro marcado com a cidadania. Apresentação: Rogério Reis. E aconteceu no dia 26, na sede da Anfip, a primeira atividade do Grupo de Estudos sobre a Previdência Social, que foi recém-criada pela Frente Mineira em Defesa da Previdência Social. Além de palestras, o grupo lançou também uma cartilha com os principais pontos da PEC 287 de 2016, a PEC que prevê a modificação da Previdência Social Pública Brasileira, que, em resumo, também é uma destruição aos seus direitos. A reforma ela está sendo feita no momento conjuntural de crise. Você modificar direitos sociais constitucionais no momento de crise econômica não é desejável, porque isso vai gerar mais crise. Por quê? Porque previdência é investimento social. Então, se você desidrata a previdência, consequentemente você vai agravar a crise, que você vai ter menos recursos na economia. E nós somos contra a PEC 287 porque ela não foi precedida de nenhum estudo técnico, atuarial, ela não foi dialogada com a sociedade, ela está sendo simplesmente imposta, ela foi elaborada pelo mercado financeiro, ela não atende os interesses da população brasileira, que está sendo ludibriada sobre o déficit da Previdência Social, que não existe. A Anfip já comprovou que não existe esse déficit malfadado que o governo tem divulgado. E a preocupação nossa, né, eu quero até aqui dizer em público, né, que aos servidores que não assuste e não aposente de maneira precipitada, né, que foi o tema da palestra hoje, né, porque a gente sabe que essa reforma que o governo está tentando passar no Congresso, ela é uma das piores, é para o servidor, é para o trabalhador nenhum aposentar. Na verdade, vai ser uma perda grande demais, inclusive nem uma regra de transição, né, que no início eles tinham colocado como um substitutivo, agora não tem. Então, do jeito que está aí, realmente o trabalhador ele vem perdendo grande, né, muita perda de direito. Elaboramos essa cartilha, que é a primeira cartilha que a gente foi produzida no país. Nós vamos disponibilizar essa cartilha em relação ao substitutivo da PEC 287, que trata da destruição da Previdência Social e da Seguridade Social. A tendência é que o trabalhador, com a reforma trabalhista, ele tenha mais intermitência no seu recolhimento. Consequentemente, dificilmente ele vai conseguir completar esses 25 anos de contribuição. Fora que o governo não investe em educação financeira, em educação previdenciária. Nós temos mais de 10 milhões de brasileiros que estão na informalidade e que não contribuem. O governo, ao invés de estimular essas pessoas a contribuir, fiscalizar as empresas que não estão pagando, porque hoje a dívida ativa já está em 400 bilhões de reais, ele pretende suprimir direitos sociais fundamentais dos trabalhadores brasileiros. Programa Agenda Minas. Todos os sábados, às 10h30 na Band, você tem um encontro marcado com a cidadania. Apresentação: Rogério Reis. E no dia 21, tomou posse a nova diretoria do Sindicato dos Comerciários Belo Horizonte e Região Metropolitana para o mandato 2017 até 2021. A entidade tem 92 anos e representa mais de 100 mil trabalhadores. A solenidade contou com a presença de lideranças sindicais de várias partes do país que parabenizaram a eleição do presidente José Clóvis, que vem fazendo um trabalho espetacular e no qual eu também aqui parabenizo. No ar. Presidente, o senhor assume o segundo mandato com 98% de aprovação, uma entidade que conta com 42 mil associados, representa uma categoria importantíssima no país e na América Latina é uma das entidades mais antigas e maiores, com cerca de 180 mil e 9 cidades. É muito importante e principalmente na situação que o país passa. É novo desafio, mas a determinação de sempre. Não é à toa que vocês completam 92 anos e o senhor assume o sindicato no momento que pode
prosseguir num capítulo importantíssimo na história dessa entidade? Pois é, Rogério. Primeiro, eu queria ressaltar que nesse mandato que nós tivemos, eu tive um orgulho muito grande de estar à frente dessa entidade. Como você muito bem disse, já há 92 anos que essa entidade vem sendo construída e nós temos o orgulho de estar à frente dela hoje na atual situação. Nesse último mandato, nós fortalecemos, investimos na nossa categoria, brigamos muito, lutamos em defesa da categoria, criamos, conquistamos muita coisa. Tivemos como parceiros o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego, e conseguimos melhorar muito o ambiente de trabalho e as condições do trabalho no comércio, principalmente nos shoppings e no IPCentro de Belo Horizonte. Melhoramos cada vez mais as nossas assistências que nós damos, implementamos, acrescentamos especialidades médicas. O nosso dentário também ampliamos para o melhor atendimento ao comerciário, associado. O nosso clube recreativo sofreu transformações impressionantes, visando conforto e segurança para o comerciário associado. A nossa colônia de férias em Jacaraípe também da mesma forma. Então, assim, o investimento que nós fizemos ao associado e a categoria de uma maneira geral, porque a nossa luta foi muito grande, melhoramos muita coisa, foi assim uma coisa que nos dá muito orgulho. Mas também isso acaba aumentando nossa responsabilidade para esse novo mandato. E é isso que eu quero perguntar ao senhor. E para 2017, 2021, num momento tão delicado, que muitos acreditam que é a falência do movimento sindical, mas ao contrário, presidente. Eu, por exemplo, acredito que é o momento oportuno, que é o fortalecimento do movimento sindical. Essa reforma trabalhista, por exemplo, é o fato que o trabalhador, mais cedo ou mais tarde, e muito breve, saberá da importância dos sindicatos. Pois é, eu acredito que até o trabalhador sabe da importância do sindicato de uma maneira geral, principalmente o associado. Mas vale dizer que essa tentativa de enfraquecer a luta dos trabalhadores, um assalto que se faz contra os direitos dos trabalhos, não vai vigorar, porque os trabalhadores e o movimento sindical, ao contrário de que muitos pensam, é composto por muita gente de luta, que tem compromisso com a luta dos trabalhadores. Faz um resumo para nós, presidente, qual que é a pauta de vocês aí dessa gestão 2017-2021? Pois é, nós queremos primeiramente brigar muito para manter todos os benefícios que o sindicato proporciona aos trabalhadores associados e os trabalhadores de uma maneira geral. E brigar muito para conseguir garantir esses direitos. Vamos fazer de tudo, mesmo que não esteja escrito, nós vamos fazer valer na prática, porque essa diretoria está coesa e tem compromisso com essa categoria. Eu não tenho dúvida que o berço do sindicalismo nacional converge à cidade de São Paulo, mas Minas, na minha leitura, na minha interpretação, sem dúvida nenhuma, é o segundo polo mais importante do sindicalismo nacional no momento em que vivemos. Porque aqui estão as grandes montadoras do país, aqui estão as grandes empresas de comércio, as multinacionais e as transnacionais em Minas Gerais. E, por que não dizer do seu contingente de provavelmente 220, 250 mil trabalhadores comerciários? E é um momento delicado que essa diretoria assume também, com tantas mudanças, com tantas propostas que, segundo o movimento sindical, retira inúmeros direitos. Não tenho dúvida disso, mas nós somos maiores, temos formação, temos uma base de luta e precisamos verdadeiramente acreditar que nós somos capazes de fazer a mudança necessária e fortalecer, ao invés de enfraquecer, o movimento sindical. A nossa disposição e a nossa vontade é da unidade, é da solidariedade. E Minas com São Paulo, sem dúvida nenhuma, farão um novo sindicalismo, farão ressurgir os sindicatos das cinzas e virão, sem dúvida nenhuma, muito mais fortes, muito mais dinâmicos e muito mais focados no mundo do trabalho. Estivemos aqui na eleição ajudando e percebemos o quão aguerrido é essa nova diretoria.
uma boa renovação. Esperamos que essa turbulência passe, que como nosso amigo Gonzaga de São Paulo disse, ressurjamos da cinza. E a gente deseja a essa diretoria, essa nova diretoria, a reeleição do companheiro Clóvis, do companheiro Alves, do Everton, que é o secretário-geral, enfim, toda a sua diretoria que se rejuvenesçam, que se reinventem. Nós vamos precisar de reinvenção em razão dessa turbulência que estamos passando. Nós vamos precisar de diretores aguerridos, que vão para a rua, que tenham coragem, que busquem o contato com o comerciário, que faça essa campanha de sindicalização que o sindicalismo brasileiro precisa. O IBH não vai ser diferente. Certeza que vão injetar novos ânimos e vão conseguir fazer uma gestão maravilhosa. Com certeza a luta é igual em todo o Brasil. Sempre o sindicato trabalhando em prol dos trabalhadores, lutando pelas suas leis, suas conquistas, né? A gente sempre diz assim, ó, hoje, por exemplo, estão mudando as leis trabalhistas, tirando os direitos do trabalhador. Eles vão tirar a espada de aço do nosso sindicato, mas nós vamos pegar, lutar mesmo que seja com uma espada de madeira, mas sempre em defesa do trabalhador comerciário do Brasil. Eu acho que o Clóvis tem uma missão difícil, um caminho penoso, porque o governo fez uma reforma que vai penalizar muito os trabalhadores, mas também é culpa nossa. Nós deixamos de ocupar o Congresso, não elegemos deputado nos últimos 30 anos, largamos esse processo para lá e ficamos distantes. A direita tomou conta do Congresso, então nós não podemos falar nada. Nós temos que preparar para chamar os trabalhadores, para ter uma reação dura, para a gente um dia sonhar que os trabalhadores tenham pelo menos 50% do Congresso Nacional. Um momento ímpar, um momento dentro de todo esse momento conturbado que nós temos, um momento de alegria. Ver um companheiro que é batalhador à frente de um sindicato dos mais antigos do nosso Brasil, que representa legitimamente o trabalhador, receber de toda a sua categoria, de uma forma maciça, um apoio para continuar esse trabalho, só nos deixa muito felizes, né? Mostra que um trabalho bem feito, e isso é uma garantia de que nós vamos ter um trabalhador bem representado nesses próximos 4 anos. Olha, Rogério, primeiramente é um sentimento de gratidão a Deus por nos ter conduzido nessa gestão anterior. Foi uma gestão de muito trabalho, tá? De muita dificuldade, mas que tivemos o êxito, tá? Com sucesso. Agora, hoje, por exemplo, nós estamos empossando aqui uma diretoria de 100 diretores. 100 diretores com uma base que nós temos aproximadamente de 180 mil trabalhadores na nossa base. E queria dizer que é um momento de muita responsabilidade para todos nós que estamos assumindo essa gestão. Porque nós tivemos agora uma eleição no mês de março e tivemos mais que 99% de aprovação. Isso é prova da responsabilidade que esses comerciários, que esses associados nos conduziram. Então, eu vou dizer aqui, essa entidade ela tem 92 anos de muito trabalho, de muita luta, e quero dizer, quero reafirmar aqui, olha, com todo esse momento que os trabalhadores, a classe trabalhadora está passando, que a sociedade está passando com retirada de direitos, eu vou reafirmar aqui com vocês o quê? Que podem tentar tirar tudo, mas a força e a luta ninguém tira, porque isso está no movimento. Está nessa entidade que tem 92 anos, que eu tenho a honra e o prazer, não só eu, mas toda essa diretoria que aqui está, um compromisso de luta, de trabalho em pró dos comerciários e contra essas reformas. Olha, a gente vê isso com muita responsabilidade, primeiro ponto. E a gente tem que colocar, por exemplo, nós fomos eleitos para poder defender os trabalhadores. Os trabalhadores é a razão desses 92 anos de luta e sucesso. Nós não podemos, nesse momento, nos recuar. Muito pelo contrário, nós temos que atacar, porque, como diz, a melhor defesa é o ataque. E o trabalhador, que nos confiaram esses 98% de aprovação, nós não podemos retroceder. Nós vamos para cima, e o que eles esperam da gente é luta, e nós vamos lutar para poder estar revertendo muitas situações que vêm aí para acabar com os direitos dos trabalhadores.
E obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Fizemos mais uma vez um programa líder absoluto de audiência, um dos mais assistidos em Minas e também no Brasil. E obrigado a você que me acompanha nas redes sociais. Muito obrigado pela audiência. Sábado que vem nós temos um encontro marcado aqui, às 10h30, na tela da Democracia, que é no programa AM. 5 anos no ar, com sucesso absoluto. Deus te abençoe.